Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em surdo, Health Security. Hoje o assunto é lesões no pescoço na contenção do paciente em surdo. Por que nós estamos abordando uma questão muito específica de lesões no pescoço? Porque muitas pessoas, na hora de conter um paciente, utilizam chaves e estrangulamentos no pescoço para conter este paciente. Este é um cenário real, porque muitas vezes as pessoas não conseguem formar uma equipe com 5, conforme o protocolo. A contenção física ela é muito ampla. Ela é ampla por quê? Porque existe a contenção física realizada por um socorrista, na qual existem 2 pessoas e é um ambiente externo, 2 ou 3 pessoas. Existe a contenção física realizada por uma ala psiquiátrica, que também é um outro cenário. Nós temos a contenção física realizada às vezes pelos familiares, na qual uma criança, um adolescente, um familiar surta dentro de casa, existe esse cenário. Nós temos a contenção física realizada em clínicas de psicologia, dentro de hospitais, pronto-socorros. Então você consegue ver um cenário muito amplo onde a contenção física se faz necessário. Por quê? Porque existe uma pessoa que entrou numa agitação psicomotora, entrou numa crise, um surto. E aí precisou ter pessoas capacitadas para realizar isso. Então eu vejo o estrangulamento não como uma técnica de contenção física. Por que não utilizamos o estrangulamento na contenção de um paciente em surdo? Porque os riscos de acontecer algo a este paciente é muito grande. No momento real, adrenalina, situação, fica difícil da pessoa que está fazendo o estrangulamento pensar em todos esses detalhes. Por isso que ela não é tão indicada. É importante lembrar que no estado de São Paulo, os estrangulamentos foram proibidos de serem utilizados por policiais. As chaves e estrangulamentos, as chaves são chaves articulares, certo? Chaves de ombro, chaves de cotovelo. Então, por que essas chaves não são indicadas em pacientes em surto? Porque muitos pacientes no momento do surto, por não estar em sã consciência e às vezes não sentir dor, se você fizer a chave, pode ser que o próprio paciente force contra a articulação e venha se lesionar. Então você vai dizer assim, não, mas eu estava segurando no limite a articulação deste paciente. E por ele se debater, ele mesmo se lesionou. A questão dos estrangulamentos, eles são muito efetivos, mas a gente precisa analisar alguns cenários. Quando a gente treina o estrangulamento dentro de uma academia, quando ele é feito, quando ele aperta o pescoço na lateral, ele corta o fluxo sanguíneo da pessoa que vai para o cérebro e a pessoa ela desmaia. E, claro, deitar a pessoa, levanta as pernas, a pessoa retoma a consciência. Quando eu aplico o estrangulamento de uma pessoa dentro de uma academia, na qual tem um professor que está orientando a forma como vai fazer, de que forma, né? Lembrando que quem dá o estrangulamento fica nas costas, não consegue ver a pessoa da frente, se ela apagou ou não. Então, se ela estiver muito nervosa, ela não consegue ver esse cenário. Então, o professor viu essa possibilidade de um outro aluno que está recebendo a imobilização, está passando mal, foi desmaiar, para a situação. Esse cenário é parecido dentro de um campeonato. Também ocorre dessa forma quando, ao realizar dentro de um campeonato um estrangulamento, se o juiz vê que a pessoa que está levando o estrangulamento apagou, ele para a situação naquele exato momento e quem fez o estrangulamento acaba vencendo. Dentro desses 2 cenários, nós temos alguém constantemente observando. Agora, uma situação real. Quando eu vou aplicar um estrangulamento, o medo, em qualquer seja a situação de contenção, ele é real. Ninguém quer se ferir, ninguém quer se machucar. Então é normal que as pessoas sintam um pouco de receio, um pouco de medo ao realizar a abordagem a esse paciente. Então, sempre eu vou buscar fazer essa contenção da forma que eu não venha me expor ou expor a minha equipe. Então eu vou tentar utilizar uma técnica, a técnica mais efetiva que eu conheço. Então muitas pessoas recorrem ao estrangulamento pela eficiência dele. No curso de contenção de pacientes, que é realizado em um final de semana, sendo que muitas das pessoas que realizam esse curso não buscam a se aperfeiçoar, então essa técnica não é recomendada. O nosso curso de contenção, o Health Security, é um método que eu desenvolvi, né, que a gente passa nesse treinamento, de uma forma, de uma abordagem, uma restrição de movimentos deste paciente, evitando técnicas complexas
para que as pessoas consigam pegar e aplicar com bastante facilidade. E é claro, lembrando que existe inúmeras formas de você segurar uma pessoa, mas a regra é: o paciente psiquiátrico não pode sentir dor, ele não pode passar por uma situação de sufocamento, e cuidado com as chaves nas articulações, porque ele vai se lesionar. Já houve alguns casos, muitos médicos psiquiatras, eles são aversos à utilização de artes marciais para conter os pacientes por causa desse motivo, porque as artes marciais, ela tem um contexto de estrangulamento, de chaves, que é utilizado para um cenário. Só que nós estamos falando de um paciente que perdeu a sua saúde mental. Então, é claro, eu tenho que utilizar de meios para preservar a integridade dessa pessoa e não colocá-la ela em risco. Existem alguns vídeos na internet de pessoas que, mesmo brincando, em casa ou na academia, realizaram estrangulamentos, só que permaneceram com esses estrangulamentos por um período acima do normal. Mas você vê pessoas comuns e até profissionais da área de segurança, isso aconteceu num shopping, que ele veio segurar a pessoa por um pouco mais de tempo. Ele estava muito nervoso, não queria soltar a pessoa imobilizada, com medo que ela fugisse, e essa pessoa começou a convulsionar. Sim, diminuiu o fluxo sanguíneo no cérebro, começou uma convulsão. Importante lembrar que em alguns desses casos as pessoas vieram à morte. Então aí vem o risco, o medo que muitas pessoas têm de realizar essa técnica para conter um paciente em surdo. Então hoje nós estamos falando dos cuidados que nós devemos ter para a pessoa que vai acessar as costas desse paciente, objetivando a imobilizar o tronco e a cabeça, a estabilizar essa área. Então, a diferença enorme, uma das diferenças que tem da contenção física, da imobilização de um paciente em surdo e de uma imobilização utilizada pela área de segurança para conter alguém que transgrediu a lei ou a ordem é diferente. Então, dos cuidados que a contenção física de pacientes em surdo tem é cuidar da cabeça e do pescoço do paciente. Quando eu vou imobilizar uma pessoa pela área de segurança, e eu digo isso porque eu ministro instrução, imobilizações táticas e algumas outras formas, a imobilização utilizada para alguém que está consciente do que está fazendo é diferente. Então é importante lembrar que é um cenário totalmente diferente de quando eu vou conter um paciente. E vou dizer mais, tem muitas pessoas da área de segurança que estão buscando este conhecimento de contenção de pacientes em surdo. Por quê? Porque evita-se ao máximo qualquer lesão à pessoa que está sendo contida. Isso, com certeza, se vier a acontecer qualquer coisa com a pessoa que está sendo contida, pode gerar um boletim de ocorrência contra a pessoa que estava fazendo imobilização e, se vier a ocasionar algo pior, essa pessoa vai ter que responder na justiça a forma como fez e o que ocasionou a este paciente ou esta pessoa que foi contida. Uma outra observação que ocorre no estrangulamento é o não encaixe ou o encaixe incorreto do braço ao pescoço. Então, como eu falei antes, o estrangulamento é quando eu posiciono o pescoço da pessoa bem no meio do meu braço e meu antebraço, ele buscam cortar o fluxo sanguíneo que vai para a cabeça e a pessoa, ela vai apagando, assim, como se fosse fechando os olhos, como se fosse dormir. Agora, quando a pessoa não encaixa o estrangulamento de forma correta e ela põe o antebraço na garganta e aperta a traqueia, o pescoço da pessoa, pode levar a uma lesão pior ainda, o sufocamento dessa pessoa. Então, o que era para ser uma técnica para imobilizar a pessoa, pode gerar a morte dessa pessoa que está sendo contida por uma técnica mal aplicada. Que indiferente seja o curso de contenção de pacientes ou qualquer outra forma que nós vamos aprender novo, precisa de muito treinamento. Não basta só realizar o curso. Tem alguns vídeos que eu sou até repetitivo em falar treinamento, treinamento, treinamento. É importante o treinamento para que se tenha uma memória muscular, você consiga aplicar aquilo com uma certa desenvoltura e aí sim, a sua mente está preocupado com o momento, com o cenário atual e não com a técnica que eu tenho que aplicar. A equipe toda está treinada. Um dos fatores do estrangulamento que pode ser uma técnica danosa e levar a pessoa que está sendo contida à morte é a forma de encaixar o braço. Você não encaixou o braço direito no estrangulamento e começou a apertar o pescoço dessa pessoa que pode ficar sem ar e também vir a óbito.
dentro de todas essas observações sobre a utilização do estrangulamento, existem mais alguns fatores que eu estou trazendo aqui para falar do porquê que não utilizamos o estrangulamento na contenção de um paciente em surto. Porque os riscos de acontecer algo a este paciente é muito grande por uma pessoa que não sabe aplicar a técnica de forma correta. E mesmo quem sabe aplicar esta técnica, mesmo assim pode ter uma grave lesão a este paciente ou levá-lo à morte. Por quê? Porque existem inúmeros fatores que às vezes não temos controle. É melhor ter uma técnica mais simples, claro, pode ser que ela não seja tão efetiva quanto o estrangulamento, mas eu busco salvaguardar a vida deste paciente, a minha vida e a vida em todos que estão realizando essa contenção. Um dos pontos negativos do estrangulamento é quando a pessoa vai aplicar o estrangulamento e utiliza mais de um movimento anatômico no pescoço. Por exemplo, quando ele faz o estrangulamento, ele vai fazer uma flexão de cabeça. Então vai flexionar a cabeça para frente, porque ele vai empurrar a cabeça e fazer o estrangulamento. A ideia é apertar aqui. Só que por não entrar o estrangulamento de forma correta, ele pode realizar uma rotação de cabeça ao fazer estrangulamento, ao entrar o braço por baixo do queixo, abraçando o pescoço, e tentar fazer uma flexão. Só que já não é uma flexão, é uma flexão lateral do pescoço. Então eu tenho dois movimentos associados, uma rotação e uma flexão lateral do pescoço. Bem, o perigo dessa técnica é uma lesão ortopédica. É uma lesão grave que pode ocorrer na coluna cervical, podendo gerar muitos danos a esta pessoa, desde uma fratura numa vértebra cervical, uma lesão no disco. É um risco desnecessário por querer aplicar uma técnica que ela é efetiva, porém ela tem uma possibilidade de danos muito grande. Um outro ponto de quem vai realizar o estrangulamento é a altura. Se a pessoa que vai realizar o estrangulamento é uma pessoa mais baixa do que a pessoa que está sendo estrangulada, ele vai buscar cessar o pescoço e automaticamente ele precisa alcançar o pescoço. Então, por ele ser menor, ele não consegue alcançar o pescoço dessa pessoa. A forma que ele utiliza com o seu próprio pé, ele chuta atrás do joelho dessa pessoa que vai ser contida para diminuir a altura dele e encaixar essa chave. Então esse é um outro fator também que se utiliza, né, para que a gente possa encaixar a chave do estrangulamento. Vale lembrar que se eu tiver encaixado essa chave, essa pessoa que está agachada cair à frente, tropeçar, eu cair sobre ela, a possibilidade de lesão cervical a este paciente também está muito grande e a possibilidade de ocorrer. No nosso método de contenção Health Security, um dos objetivos é restringir o campo visual do paciente. Isso é muito importante, porque na forma tradicional da contenção de 5, busca estabilizar a cabeça da pessoa, mas o paciente está vendo tudo o que acontece na frente dele. Então dificulta a pessoa que vai acessar o braço ou o outro braço e dessa forma fica muito mais difícil conter esse paciente em surto. Então, uma das particularidades do método Health Security, além de estabilizar o tronco, é a proteção da cabeça deste paciente quando a gente for conduzi-lo ao solo e também restringir parcialmente o campo visual deste paciente. Então, como a gente vai fazer essa abordagem com a mão, tentando restringir o campo visual, mas também não é restringir ele totalmente, porque a pessoa pode ficar agitada, com medo, mais ainda, mais agitada, né, e nervosa por restringir esse campo visual. Então a mão ela vai entrar não em cima da boca, porque pode levar uma mordida, mas ela vai entrar acima do lábio superior, envolvendo o nariz e os olhos. Então, restringir o campo visual do paciente possibilita um acesso da equipe de contenção muito mais fácil, muito mais segura. A importância da proteção da cabeça do paciente dentro da contenção de pacientes em surto, ela é um cenário que deve ser dado bastante atenção. Por quê? Porque uma pessoa que vai ser imobilizada em sua sã consciência, ela vai se cuidar, porque ela não quer se machucar, certo? Então, quando alguém vai conter ela busca se preservar, mas sair daquele cenário. Porém, o paciente, quando está em crise,
ele não está se preocupando consigo. Ele não está se preocupando com a sua saúde, se ele vai se lesionar ou não. E esse é o diferencial, mais um diferencial, do porquê que a contenção física de pacientes em surto é diferente da imobilização utilizado pelos agentes de segurança. Então, o paciente, ele ao ser contido, ele pode bater com a cabeça numa parede, numa coluna, ao chão, ele, por estar agitado, bater com a cabeça ao chão, preservar o paciente é uma das prioridades da equipe de contenção. Por isso que é um trabalho que tem que ser feito com muito treinamento. Ele é difícil, porém ele é muito indicado para preservar o paciente num momento muito especial, no momento do que o paciente perdeu a sua saúde, o seu equilíbrio mental, e ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, de pessoas que o ajudem num momento tão difícil. Então, a contenção de pacientes em surto Health Security, nós priorizamos tentar estabilizar e proteger a cabeça desse paciente no momento da contenção. Um outro ponto comparativo que relaciona a contenção do paciente em surto e a imobilização utilizado por agentes de segurança. Ao conduzirmos o paciente ao solo, a equipe busca ao máximo evitar com que esse paciente se agrida ou agrida outras pessoas. Então, os agentes da área da saúde buscam estabilizar o corpo, restringir o movimento, evitando que esse paciente se machuque e que a equipe machuque ele. Bem, uma das formas das imobilizações que é trabalhado, e nós vemos isso em vários vídeos na internet, tanto pelas polícias internacionais e empresas de segurança, como também aqui no Brasil, depois que se leva a pessoa ao solo, uma imobilização que vai algemar, se ela está se debatendo muito, muitos utilizam o joelho para colocar em cima, seja do pescoço ou a cabeça. Por ser uma região mais sensível, quando a pessoa sente aquela pressão na cabeça ou no pescoço, ela para de reagir, porque gera um desconforto grande. Só que vale lembrar que o paciente em surto, ele não tem essa noção de dor e desconforto. E é importante, já houve, tanto no cenário internacional, uma situação da pessoa que foi contida, que não era um paciente psiquiátrico, mas que foi contida, imobilizada desta forma por um policial, ela veio a óbito. Ela veio a óbito porque pode existir alguns fatores, Um deles é o posicionamento da perna em cima do pescoço. Como eu falei para você, se corta o fluxo sanguíneo cérebro por muito tempo, às vezes o agente de segurança, além de imobilizar essa pessoa que ele está imobilizando, ele precisa também, dependendo se ele tem apoio ou não, cuidar de todo o perímetro à volta para ver se não tem mais nenhuma pessoa que possa ofertar algum risco, esteja armado ou não. Então ele mobiliza essa pessoa, segura o braço dela, coloca o joelho sobre a cabeça ou pescoço e fica atento, fazendo uma varredura para verificar uma necessidade dele ter o acesso à arma dele para fazer a segurança dele ou da pessoa que está sendo algemada por ele. Então, neste momento que ele está segurando, ele sente que o peso do corpo, ele solta o peso, uma parte do peso do corpo sobre essa pessoa imobilizada, para que ele consiga fazer com que essa pessoa não saia, ele tira o olhar dessa pessoa que ele está imobilizando para fazer a varredura ao redor. Então, ele precisa ter a certeza que essa pessoa aqui está imobilizada. Então, ele coloca um pouco de peso. Só que eu estou colocando peso numa região sensível, que é o pescoço. Dependendo da pessoa que vai conter, se ela colocar muito peso, ela for uma pessoa pesada, pode dar uma lesão cervical, pode acontecer. Imagine todo esse cenário com um paciente em surto. Por isso que algumas técnicas não são recomendadas dentro de um cenário de imobilização, de contenção, de restrição de movimentos de um paciente em surto. Então nós não vamos utilizar essa técnica que ela é praticada por muitos agentes de segurança, e eu não estou falando só policiais, agentes de segurança que eu falo, agentes de segurança privado, guardas municipais, vigilantes às vezes, policiais, são inúmeros profissionais que trabalham na área de segurança e podem utilizar essa técnica. Às vezes, essa técnica ela é muito útil em alguns momentos, só que ela não deve ser feita por muito tempo. É só para realizar uma transição do braço, para colocar a pessoa de barriga no chão e algemá-la, mas não para ficar muito tempo, porque eu estou restringindo, às vezes, se
para pensar bem. Dependendo da posição da pessoa, se eu colocar a perna aqui, vou estar sufocando essa pessoa e aqui lateralmente vou cortar o fluxo sanguíneo ao cérebro dessa pessoa. Então eu preciso ter muito cuidado. Então é diferente essa pessoa às vezes, quando ela está contida e está em sã consciência, que não é um paciente psiquiátrico, ela vai dizer, estou sem ar, estou passando mal. Agora, você imagine um paciente psiquiátrico que não sabe exteriorizar o que está acontecendo. Alguns, nos casos mais severos, não se comunicam. Como é que eu vou realizar uma contenção de paciente desta forma? Como o nosso assunto hoje é lesão na região cervical, na contenção do paciente em surto, não estamos falando somente de chaves e estrangulamentos, né? Chaves de cotovelo, de ombro, ou somente estrangulamentos. Estamos abordando outras questões que possam lesionar cabeça e pescoço do paciente durante a contenção. Por isso que estamos abordando uma situação que envolve, por exemplo, essa imobilização de agentes de segurança da pessoa ao solo, colocando o seu peso corporal sobre o pescoço, sobre a cabeça, para poder ter acesso à sua algema e fazer o algemamento dessa pessoa que transgrediu a lei ou a ordem e que vai ser algemada e ser conduzida a uma delegacia. Um outro ponto também que se trabalha dentro da contenção de pessoas, não de pacientes, mas de mobilizar pessoas que transgridem a lei ou a ordem na qual os agentes de segurança precisam mobilizá-la, é trabalhar a mecânica ventilatória. Então, quando a pessoa vai fazer a imobilização, ela pode utilizar a perna ou até mesmo o peso corporal, sentar em cima do tronco da pessoa. Então, botou a pessoa de barriga para baixo, em decúbito ventral, né? E para conter essa pessoa, ele coloca o peso em cima das costas. O objetivo com esse tipo de procedimento é diminuir a expansão da caixa torácica e fazendo com que diminua a mecânica ventilatória. Então, os músculos intercostais e o diafragma, ao se contraírem, façam com que dê uma pressão negativa e os pulmões enchem de ar para fazer a troca gasosa. Como o gradil costal ele não se abre, entra menos ar. Então a pessoa pode ter uma sensação de falta de ar, de sufocamento, porque ela tenta respirar, existe uma pressão sobre o peito, sobre as costas, fica puxando o ar muito curto. Então, às vezes, quem está ali fazendo imobilização vai estar fazendo um manejo verbal, colabora, não sei o que e tal, né? Vai dando todo esse comando, e aí a pessoa colaborando, ele para de realizar essa questão aí. Então, a restrição da mecânica ventilatória, procedimentos que alguns utilizam para fazer com que a pessoa colabore naquele momento de contenção desta pessoa que transgrediu a lei ou a ordem. Vale lembrar que quando a gente fala de lesões que envolvem cabeça e pescoço, nós estamos pensando desde a abordagem em pé, conduzir essa pessoa sentada ou deitada e até transportá-la. Então, observamos que transportar alguém, cuidar para não realizar chaves articulares no paciente psiquiátrico, chaves de ombro, cotovelo, punho, dedos, estrangulamentos, chaves de pescoço, isso evita várias lesões num paciente psiquiátrico. É importante lembrar que existe uma lei que resguarda o atendimento humano e respeitoso a este paciente. Então, a técnica abordada tem que ser uma técnica que tenha um embasamento. A técnica que contém um paciente surdo tem que ser uma técnica que preserve a integridade deste paciente e também da equipe de contenção. Então, o Health Security, esse método que desenvolvemos, estudamos ele por muito tempo, continuamos a estudar as novas abordagens. Existe um cenário muito amplo quando a gente fala sobre contenção. Porque, como eu falei lá no início, existe a contenção voltado a pessoas que estão dentro do ambiente familiar. Não existe 5 pessoas para conter uma. O pai, a mãe, o irmão, e passam por uma dificuldade do seu familiar passar por uma crise. Existem também os pacientes que surtam em clínicas de atendimento, onde tem um psicólogo, um terapeuta ocupacional, e às vezes não tem uma equipe de contenção. Então é um outro cenário que ocorre e que também tem que ser olhado com uma atenção diferenciada. Pronto-socorro, os hospitais, os leitos, se o paciente surta, que podem gerar possibilidades desse paciente acessar um objeto contundente, perfurante ou cortante e utilizar isso contra as pessoas ao redor.
Vale lembrar que nem todos os pacientes que entram em crise, eles são agressivos. Às vezes, somente não colaboram, mas por não colaborar, não achem que vai ser fácil conter esse paciente. Ele não está agredindo, mas é muito difícil realizar esse tipo de abordagem. Nós temos também as pessoas que acabam tendo crises em ambientes totalmente diferentes de uma área de saúde, por exemplo, áreas públicas como shoppings, lojas e comércios. Às vezes temos guardas ou vigilantes que estão ali para cuidar desse recinto, deste ambiente e que poderiam fazer a contenção caso um paciente tivesse um surto. Mas vale lembrar que esses profissionais que trabalham na área privada de segurança precisam ter um treinamento diferenciado do que um treinamento que visa conter quem está transgredindo a lei e a ordem de um local. Não é a mesma imobilização, é uma imobilização diferente. Então, a contenção física de paciente em surto tem que ser levado inúmeros fatores, como o ambiente que está sendo contido, o risco que vai ter a este paciente ou a equipe, a intensidade da contenção, se este paciente tem algum objeto que possa oferecer risco à equipe, se você tem um conhecimento histórico desse paciente, conhece ele, sabe se ele está tomando uma medicação ou se ele deixou de tomar alguma medicação, se tem um profissional, às vezes médico, que possa fazer avaliação e está preparando algum medicamento para que no momento da contenção possa ser medicado esse paciente e poder conduzi-lo a um hospital, a uma clínica, para poder fazer uma averiguação melhor do que ocorreu. Então existe um cenário diferenciado do que conter alguém que simplesmente fez algo que precisa ser imobilizado e conduzido a uma delegacia. A contenção física de paciente em surto leva em consideração diversos fatores importantíssimos, diferenciado da contenção física normal para alguém que transgride a lei ou a ordem de um ambiente. Bem, então falamos hoje sobre lesões no pescoço na contenção de um paciente em surto e gostaria e peço que você deixe seu comentário. É importante, eu sei que algumas pessoas concordam e outras discordam por exemplo, do estrangulamento. Não estou aqui para dizer se eu concordo ou discordo. No meu ponto de vista, eu discordo do estrangulamento para a contenção de 5. Porém, pessoas que passam por outras necessidades, como socorristas às vezes, que a sua vida está em risco, então essa seria uma possibilidade que salvaguarda a vida dele, como a do paciente. Claro, desde que ele saiba aplicar. Então eu não quero dizer que esse tipo de técnica totalmente eu excluo, porque quando está em risco a vida de alguém, e ela é uma das formas, ou uma última possibilidade de me manter vivo e manter vivo o paciente, então eu não vejo a proibição totalmente. Mas, no primeiro momento, ela não é uma técnica que nós utilizamos para a contenção física de pacientes em surto. Então, peço que você aqui deixe seu comentário, né? Explique o que você acha. Você já passou por uma situação como essa? É importante lembrar que no cenário no Brasil, os profissionais da área de segurança auxiliam e muito os profissionais da área da saúde. Porém, não é em todo lugar que um profissional da área de segurança vai estar ali para ajudar um pessoal da área da saúde, um profissional da área da saúde. Por exemplo, dentro de um leito de hospital, não dá tempo de chamar a polícia, que vai levar 15, 20, 30 minutos, meia hora para chegar lá auxiliar o pessoal da área da saúde. Então, esses profissionais não adianta se esquivarem de uma técnica que é da área da saúde, só que precisa ter treinamento, precisa praticar. Eu entendo que a pessoa possa não gostar de realizar a contenção, mas existe um fator muito importante de eu não gostar e eu precisar e ter que fazer. Então na vida a gente aprende isso, tem certas coisas que a gente não gosta, mas faz o que é preciso. Na área da saúde, a contenção física de pacientes em surto cada vez mais tem aumentado os números de casos de pacientes que entram em crise. Eu não vejo outra forma de você não aprender esta técnica e ter essa ferramenta para que possa ajudar o seu trabalho e o trabalho de toda a equipe. Então, é muito importante. Deixe também além do seu comentário, inscreva-se no nosso canal, clica no sino para receber os vídeos que a gente está postando sobre o material de contenção física de pacientes em surto. Compartilhe esse material para que mais pessoas possam ter acesso e aprendermos muito e levarmos informações
para muitas pessoas. Tem muitos que não conseguem ou não têm a possibilidade de ter este conhecimento prático, realizar isso praticamente, fazer um curso. Então, este vídeo e os outros que nós temos lá em nosso canal vai ajudar em muito o dia a dia dessas pessoas, ok? Muito obrigado e um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau.